Fala, Altiraia! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil e do mundo. É isso aí. Tem que ser com esse nível de confiança para poder começar, porque eu quero que isso aqui bata pelo menos 1 milhão de visualizações. É isso aí, galera. Conto com você para esse vídeo bater 1 milhão de views. Mas, galera, esse cara aqui... Foi meio estranho bater aqui. Foi o mais solicitado e mais pedido do canal, Thiago Finch. Eu tô acreditando nisso mesmo, hein? E é verdade, a gente fez uma postagem, se não me engano, deu mais de 400 comentários, a galera, Finch, Thiago Finch, Thiago Finch, Thiago Finch. Maravilha, maravilha. É isso aí, pro final tamo aí. Galera, uma coisa muito importante que eu vou pedir a todos, tá? Que isso vai me motivar a gravar com mais e mais pessoas. Eu preciso que você me ajude a bater 1 milhão de inscritos. Estamos com a meta de 1 milhão. Eu te peço, fazendo favor, para você se inscrever no canal. A gente vai até esperar você se inscrever, tá bom? Esse veio da Rússia, viu? Brindaremos. Cuidado aí com o gole, tem que ser bem devagarzinho, porque se derruba muita gente. Deixe nos comentários, galera, se você já conhece o Thiago Finch. Escreve o nome dele agora, ó. Eu conheço o Thiago Finch. Legal. Se você não conhece, você vai conhecer agora a história dele. Algo inédito, tá? Conte pra galera quem é Thiago Finch hoje, na atualidade. Bom, tenho 25 anos hoje, não sei se parece. Hoje eu trabalho com marketing digital, mas eu adoro também várias outras áreas, tá? Como cinema. Então, eu não sou um profissional só nessa área, curto várias outras coisas. Mas a galera acaba me conhecendo mais por isso, né? Marketing digital. Hoje, por ser marketing digital, eu trabalho também com produtos não só digitais, mas alguns físicos. E montei a minha carreira, né, com base nisso. É com mais nisso que eu sou conhecido hoje. Antes de eu conhecer isso, eu fiz outros negócios também. Mas o cara, com 25 anos, se tornou um milionário. Multimilionário. Multimilionário, né? Não é arrogante falar isso, tá? É uma coisa boa, viu? Com 1 milhão de reais você não compra nada, na verdade, nos dias de hoje, né, cara? Patrimônio que você compra é muita grana para muita gente, mas quando você vai levar mesmo no real, coloca real versus dólar, não é nada. Não é nada. Pouco dinheiro. Exato. Mas, galera, o negócio é o seguinte. O cara, no primeiro lançamento dele, que ele nunca lançou, tá? Ele nunca vendeu o próprio curso. Vendeu mais de, quanto? 24 milhões ou 25 milhões? 24 milhões de reais. 24 milhões de reais. Sim, um marco para o Brasil no primeiro lançamento, algo assim. Não só para o Brasil, para o mundo, porque foi o primeiro lançamento que foi lançado pela primeira vez com esse faturamento, 24 milhões. Você pode pegar lançamentos maiores, mas são lançamentos que já ocorreram antes. Então esse foi o primeiro lançamento com o maior lucro do mundo. Não teve outro lançamento. Então, galera, nós estamos falando de coisa mundial aqui, tá? Você tem que ouvir esse cara, ouve tudo que ele vai falar. E tem um detalhe, tá? Ele não precisou vender o curso para depois comprar Ferrari, Lamborghini, viajar o mundo, ter um lifestyle legal. Ele já vivia isso antes. Não é à toa que tem vários stories dele postando o saldo das empresas, né? Exato. Quanto antes de você lançar o curso, mensal era quanto? 1,5 milhão, 2 milhões. A média majoritária sempre foi de 1 milhão mês. E tudo com PLR, né? Tudo com o que a gente chama de PLR, Private Label Rights. Explica pra galera, quem não sabe, o que é PLR, porque muita gente não sabe. Bom, majoritariamente o que eu vendo mesmo são os produtos digitais. Então você já pode entender que quando eu falar de PLR, eu quero dizer isso. É um produto digital que é vendido para as pessoas. PLR nada mais é do que você comprar o direito de um certo conteúdo que foi criado por uma outra pessoa para poder revender aquilo como se aquilo fosse seu. E você não tem necessidade de passar royalties, ou seja, comissões pelas vendas. Você paga uma vez só para ser autora, né, daquele conteúdo. Você pode adicionar um pseudonome, pode adicionar o seu nome, etc. E você passa a vender aquilo como produto digital. Que é pode-se dizer então que você compra na gringa e traduz para o Brasil e vende aqui. Isso. Eu poderia comprar em qualquer outros lugares, mas como ele já mesmo falou, majoritariamente as compras desses produtos digitais nós fazemos na gringa. Então tem a necessidade de você traduzir, trazer isso para cá e às vezes ainda adaptar para a cultura brasileira para que você tenha um conteúdo que funcione. Hoje no Brasil, quem que é o cara que mais faz isso? É só você, né? Ou não? Tem mais? Tem várias pessoas que fazem PLR, né? Mas isso eu acabei trazendo para cá. As pessoas não davam tanta importância para isso até eu começar a falar. Antes de você fazer seu lançamento, você tinha quantos produtos hoje? Tinha quantos produtos rodando? 13 produtos de PLR e 2 produtos que não eram PLRs. Total 15. Nossa, é muito produto, hein, cara? Pra administrar isso tudo, hein? Sim. Porra. Precisa de uma equipe. Mas, cara, gente, isso aqui é a parte interessante, tá? Olha pra ele assim, olho verde. Azul. Azul. É que eu tô bêbado já. Você nunca andou só de Ferrari? Não.
esse padrão ao tirar não era isso. Há muitos anos atrás era diferente, né? Como é que era a sua vida antes? O que era o Thiago Finch de 5, 10 anos? 5 anos? Quando você começou a sua vida, cara? Porque eu sei, gente, eu acompanho, né? Muita gente que já conhece ele acompanha, que ele ficou vários finais de semana sem sair, ficava em casa, pagando um preço, um sacrifício. 205. 205 final de semana? Finais de semana em casa. Sem balada. Festas ou qualquer outra coisa. Sem nada. Só pra pagar um preço pra chegar onde você chegou. Exato. Tá, mas antes de você entrar no mercado digital, o que você fazia na sua vida? Antes de eu entrar no digital, eu estava correndo para conseguir o mesmo objetivo que eu quis entrando no digital. Ficar rico. Poder comprar as coisas que eu queria e tudo mais. Com quantos anos você já imaginou que você queria ficar rico? É difícil responder essa pergunta. Eu acredito que desde o dia que eu nasci. Mas eu comecei a empreender mesmo aos 12 anos já. Eu gostava muito de jogos, né? E resolvi ganhar dinheiro com isso. Então eu gravava os jogos ali de computador e tal e vendia para os meus amigos da escola. Você era tipo um hackerzinho? Era um hackerzinho lá que pegava os joguinhos e vendia para eles, e eu também às vezes cobrava um valor um pouco a mais ali, R$5, para ir na casa da pessoa instalar o jogo no computador dela. Isso aos 12 anos. Por volta dos 13, 14 eu abri uma loja física, porque aos 12 eu atendia as pessoas também na minha casa. Não só vendia na escola, mas eles iam na minha casa e minha mãe não gostava, porque entrava muita gente na minha casa. Você vendia muito então? Eu vendia já os joguinhos lá de computador. Eu queria ganhar dinheiro nessa época, justamente porque, inclusive, muitas motivações que eu já tive, elas vieram com base nas coisas que eu queria comprar. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque se você me perguntar o seguinte, qual foi o seu propósito para você querer ter essa vontade para ficar rico? Comprar o que eu quero. E as pessoas pensam muito que propósito tem que ser algo muito mirabolante e tal, quero mudar o mundo. Não, inicialmente, seu propósito deve ser satisfazer você mesmo, com algumas coisas. E é o que eu quis no início. Então, eu tinha muita vontade de comprar um computador nessa época, que eu não tinha dinheiro, minha mãe não podia comprar para mim, ela não tinha dinheiro também para poder comprar, e era um computador para jogos. Eu cheguei a pedir para ela, claro, que menino de 12 anos vai pedir um computador para a mãe se ele quer um computador. Minha mãe infelizmente não pôde comprar para mim. Daí eu decidi, ok, eu vou fazer acontecer, eu vou começar a vender esses jogos aqui para comprar as coisas que eu quero. Essa foi uma das minhas primeiras motivações para tentar empreender, né? A minha mãe, ela tem uma loja pequena de confecção, calçados, e ela sempre também foi fazer viagens, né, para São Paulo e tal, para comprar as roupas, coisa de pessoas do interior. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, João Malevade, que se chama, se eu não me engano, tem 80, 90 mil habitantes. E nessa lojinha dela, o que eu fiz aos 14 anos foi, um dia eu entrei, sem falar nada com ela, subi no estoque de calçados, que ficava no segundo andar, que era só um cubículo, sabe? É estreito, ele é quase dessa largura aqui, e ali tinha as prateleiras com calçados. O que eu fiz? Eu arredei a metade das prateleiras para trás e preguei réguas na parede. Eram umas réguas para eu colocar as capas dos jogos e vender ali, porque eu queria ter um negócio físico. Eu falei para ela, eu vou vender aqui agora os meus jogos. As pessoas vão vir aqui. E ninguém sabia que eu tinha loja lá, era só no boca a boca, porque para se chegar lá, você tinha que entrar na loja, inclusive para subir escada, você se espremia entre outra prateleira para conseguir subir e saber que eu estava ali em cima. Então, aos 14 anos, eu já tinha esse negócio dessa forma. Cara, sua visão já ali diferente demais, porque o cara de 14 anos hoje, para ter essa visão, ele tá preocupado só em... O jovem de 14 anos tá preocupado hoje, se for bem, eu já até esqueci. Free Fire, pior que é verdade. Eu você acreditava que você ia ficar rico vendendo jogos em casa? Acreditava, porque você acreditou num projeto e executou, né? Ou não? Sim, eu acreditava de certo modo. Eu tinha uma intuição que talvez não poderia ser com isso que eu ficaria rico, mas que pelo menos eu conquistaria uma liberdade financeira que ninguém da minha idade tinha, nenhum dos meus amigos tinha, já fazendo aquilo. Então é isso que eu pensava. Para você chegar nessa visão, você tinha lido algum livro com 14 anos, 12 anos, alguém te deu conselho, você viu algum vídeo, o que foi? Porque assim, para um menino de 14, 12, 13, 14 anos, abrir isso aí, ou é o pai, a mãe orientando, ou ele leu alguma coisa e viu um vídeo. O que foi que mudou isso não sei? Você lembra? Não, eu não tinha... Nessa época eu me lembro que eu ainda não havia tocado em nenhum livro motivacional de autoajuda, sobre finanças, nem nada disso. Eu não tive também incentivo dos meus pais, inclusive a minha mãe no dia que eu arredei as prateleiras não gostou muito. Inclusive depois disso, tá? Só abrindo um loop aqui, eu fui para um cômodo do meu pai. Meu pai tem 2 cômodos na cidade. Eu fui para um cômodo que é justamente acima do lugar onde ele trabalha.
E quando eu fui para lá, ele me cobrava o aluguel. Eu tinha que pagar o aluguel. Seu pai é mercenário, hein, cara? Exato. Eu tinha que pagar o aluguel para ele. Então, mas nessa época, aos 14, eu não tinha nenhum incentivo. Os meus pais sempre quiseram que eu estudasse muito, muito. Então, eu não sei exatamente de onde veio essa vontade. Eu acredito que foi simplesmente pelo fato ali de eu querer comprar algo que eu não podia e eu não tolerava isso. Eu nunca tolerei, sabe, deixar de ter dinheiro para comprar algo que eu quero. E eu queria muito comprar um computador para jogar os jogos. E eu não tinha como fazer isso. A minha mãe não podia comprar para mim, eu pedia sempre para ela. Eu lembro que eu queria jogar um determinado jogo na época e o meu computador não rodava e eu estava juntando ali essa grana com os jogos que eu vendia e cheguei a alugar um computador de um amigo meu porque eu não aguentava. Top, eu nunca vi isso, alugar o computador de um amigo. Eu aluguei o computador de um amigo meu para poder rodar aquele jogo. E parece coisa assim, parece encenado, o que eu estou contando aqui só para ficar mais emocionante, mas eu estava jogando esse jogo e no dia que eu estava prestes a zerá-lo, né, a finalizar o jogo, depois que eu aluguei... O computador queimou. Eu lembro, tá? R$70 por dia é o que ele estava me cobrando para ficar com o computador dele. E eu estava na minha loja de games ainda, porque ali eu já estava muito ansioso para jogar aquele jogo, eu queria comprar aquele negócio. Eu lembro que no dia que eu estava prestes a zerar, faltando ali 20 minutos, ele veio e falou, eu não posso alugar mais, eu tenho que levar o computador embora. Cara, eu quase chorei. E eu falei para mim mesmo o seguinte, quer saber? Eu não vou jogar mais. Eu vou ganhar dinheiro até o ponto de eu conseguir comprar um caminhão de computador. É isso. Eu não quero comprar só um, eu quero comprar um caminhão agora, porque o sentimento de eu não poder fazer o que eu quero por causa de não ter dinheiro é horrível. Eu não tolero isso. Eu não quero continuar assim a vida toda. Aí começou aí. Eu falei uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ele é muito precioso. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, onde você está, morreu para você, acabou. Napoleão Hill já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo para a qual não há remédio, a falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável. E o que acontece? Eu já cheguei a alguns momentos onde, a gente vai falar disso ainda, acredito, mas eu consegui cumprir com os meus objetivos, bens materiais, experiências e em alguns momentos eu parei para pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não estou mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole está desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse dado certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então, isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching. Inclusive, as coisas que eu falo são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas e não são aplicadas para a maioria. Estou falando da minha vida e é isso. De fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí. Eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar. Você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também. Eu simplesmente me movi para lá, né? E pagava lá o aluguel para o meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso bem. E como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo assim, ele sempre quis que eu estudasse. Mas enfim, nesta loja eu percebi o seguinte, Mike, eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu queria.
sabe? Eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal, e cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, aos 15, 16 anos. É grana pra caramba, se for bem. Exatamente. Antigamente, então, era muita grana. Sim, eu pegava um ônibus sozinho e vinha da minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, tá? De forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender, mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei a ir com ela fazer viagens, né, para São Paulo, na Feira da Madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente fazia, era excursão, né, de ônibus, várias pessoas devem conhecer isso aí, onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para 3 cidades. Eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é capital do... uma das duas aí é capital do vidro, a outra é capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, a minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga, tá? Eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, quero comprar isso e tal, e eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E então eu me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender. Sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de ela ter há muito tempo, ela não tinha assim, um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar as contas. Como todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. Assim, uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte: ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro o suficiente para fazer o que eu quero. Eu quero uma vida de abundância. Sabe, eu quero poder fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, Tá errado. Como assim, cara? Mas espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje e ter simplesmente um emprego, e não tem nada contra isso, desde que você goste do que você faz, mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que, se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Ok? Então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né? As pessoas já sabem disso. Então eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games eu não vou ganhar dinheiro suficiente, apesar de já ganhar ali 4, 5 mil reais, tá? Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda, tá? E aprendi a fazer tudo sozinho. Que doido, cara. Você faz tudo então. Cara, eu sempre fui muito autodidata, né? Em Belo Horizonte eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos de Xbox, PlayStation 3, custava 1.400, 1.500 alguma coisa. Eram 2 dias de curso e eu não pude pagar. Isso antes de ir para essa outra loja minha, tá? Onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. E eram fóruns em inglês. E eu traduzia a página, porque ali eu não entendia em inglês, não entendia nada. Eu traduzia a página e via ali o que todo mundo estava falando. Era a cara da Rússia, era a cara da não sei o quê. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei 2 aparelhos de videogames de outras pessoas. Só para tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. Consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garoto da minha idade estava fazendo na minha sala, e é por isso que eu tive esse insight, eu falei, peraí, eu estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui. Esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando isso à tarde. Peraí, quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô,
que sentido tem isso aqui? Pra que eu vou ficar Pra que aqui? eu vou estudar? Pra que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas para mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu estou perdendo meu tempo. Uma coisa legal, quando eu estudava, o professor mandava assim, ó, copiar a matéria do livro, copiar matava no quadro que estava no livro. Eu não concordava. Se já está no livro, pra que eu vou copiar? Exato. Você tinha o mesmo pensamento também? Tinha o mesmo pensamento. Para que é que eu vou saber o que o bendito do Napoleão tomava no café da manhã dele, na história do não sei o que? Cara, ok, ser uma pessoa culta, legal, mas não vai mudar a sua vida. Procura ocupar a sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final, entendeu? Quanta coisa você nem se lembra, cara, que você estudou na escola. Não, eu mostro conta de xy ao quadrado vezes 30, cara, 40, eu sei lá sou o quê. zero esquerda em matemática. Não, eu também, não sei nada. Ok, Na verdade, eu não sei nem escrever até hoje, porque é errado falar isso, mas eu nunca fui fã de estudar, né? Não, porque eu não também concordava. nunca fui fã de estudar. Eu nunca concordei. Hoje, a única coisa que eu sei é o quê? Ler. Quando eu quero escrever alguma coisa importante, eu posso escrever, mas demora. Eu peço alguém, porque eu tenho algumas assistentes que elas vão corrigir para mim. Fora isso, eu não... Sim. Nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, ok, eu já estou ganhando essa grana aqui toda, e peraí, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado que fica ao lado da minha loja, ele nem estudou, cara, e o cara tá fazendo muita grana, mas peraí, tá errado isso aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem, isso tinha uns 7 anos de idade, eu estava ainda na, sei lá, terceira série, segunda série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei, né, para uma pessoa num ponto de ônibus que eu pegava as rotas escolares, né, e era uma professora, eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase 10 minutos falando. E ali eu já falei, não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois da faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente, eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da segunda reflexão, né? Daí, Mike, respondendo a sua pergunta, como foi que eu conheci o marketing digital? Eu tive esse insight nessa loja de games, né? Que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo, apesar de já estar ganhando uma grana ali muito boa. E eu pensei comigo, ok, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa loja de games, eu quero tentar fazer algumas outras coisas. Tem uma coisa no livro e também no documentário O Segredo, que fala o seguinte, você não precisa ver toda a escada. É mais ou menos assim. Eu lembro de uma frase lá que é exatamente como essa. Só ver os primeiros... Você não precisa ver toda a escada, os primeiros 10 você precisa de ver o primeiro degrau. O que um bando de bunda mole que está me ouvindo aqui gosta de fazer para começar a fazer alguma coisa? Eu só vou sair do que eu faço e começar a fazer essa outra coisa se eu tiver certeza absoluta e todos os conhecimentos primeiro de que, eu vou conseguir concluir isso para que eu possa começar. Eu tenho que ter uma clareza total. Cara, você está com mente de mediocridade. Você ainda nem sabe o que você quer. Se você quisesse, você já tinha começado até mesmo sem ver toda a estrada. O que eu quero dizer com isso? Eu sabia que não queria ganhar dinheiro com a loja de games, mas eu sabia que ainda queria ser rico e não sabia o que eu ia fazer para isso. Mas eu ia encontrar alguma coisa. Não me interessa. Existem 200 milhões de formas no mundo, no planeta, para você ganhar dinheiro. Eu não precisava de ter certeza de outra coisa para falar assim, ok, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para começar aquilo. Não. Na minha adolescência, eu sempre fui all-in. Eu sempre fui muito diferente das outras pessoas que eu conheço. Eu fui louco. Em resumo, isso. Perante a sociedade, é louco. Exato. Então, antes de conhecer o marketing digital, Mike, com essa loja de games, o que eu fiz? Eu fui apresentado a várias outras propostas de negócios. Marketing multinível, por exemplo. Eu também fui. Eu fiz marketing multinível. Eu lembro que eu tinha, nessa época, já o meu grande sonho, de comprar um Camaro, tá? E, cara, era o meu sonho de infância. Aquilo, você não tem ideia quanta motivação isso me trouxe. Comprar aquele carro. Cara, se eu visse um Camaro na minha frente, o coração acelerava, eu ficava eufórico. Era o meu maior desejo, sabe? E eu lembro que um dia um amigo meu chegou na minha loja e falou o seguinte, olha, eu tenho esse negócio para te apresentar e tal. E eu falei com ele, tá, mas e aí como funciona? Será que com isso um dia eu vou conseguir comprar um Camaro e tal? Eu falei meio que num tom de sarcasmo, né? Eu lembro que ele deu um tapa na mesa e falou assim, se você focar nisso por 3 meses, eu garanto que você compra o seu Camaro. Sabe o que eu fiz? Focou. Mike, 1 minuto depois, estava de dia, eu saí da loja e já fechei a porta e saí com ele para fazer aquele negócio.
Pode falar que negócio que era? Que eu Era fiz marketing também. multinível. Eu Era fiz marketing também. multinível. E esses marketing multiníveis Mas que era empresa, mas tinha empresa por trás. tinha empresa, foi a Telex Free. Eu também. Fiz Telex Free. E assim, nessa época, nessa época com 16, 17 anos, 15 anos ali, eu não tive discernimento óbvio para entender da idoneidade. Já é a dica pra galera. Dica pra galera isso aí. Da idoneidade de um negócio. Toda a explicação ali era muito bonita, era muito racional. E pessoal, marketing multinível é marketing multinível. Pirâmide é pirâmide. As empresas de marketing multinível utilizam da estratégia ou melhor, corrigindo, as empresas de pirâmide utilizam da estratégia de dizerem que são marketing multinível para que elas, obviamente, não falem para você que são pirâmide. Então, várias empresas que eu acabei fazendo eram consideradas pirâmides financeiras, né? E ali o que eu estava fazendo? Tentando ganhar dinheiro. Como todo mundo. E muita gente pensa assim, nossa, mas você fez pirâmide e tal. Pô, fiz sim, seu bunda mole. Na minha idade, você estava fazendo o quê? Jogando bola, não é mesmo? Eu tenho orgulho de chegar em casa e falar o seguinte, hoje eu investi aqui porque eu quis ganhar dinheiro, eu quis mudar de vida, eu não fui um medroso, mas eu nunca, Mike, tentei fazer alguma coisa para, obviamente, enganar as pessoas. Eu comecei a me interessar pelo marketing digital justamente porque eu percebi que também era um negócio escalável. Eu poderia ganhar dinheiro enquanto eu estivesse dormindo. Que é o legal do negócio. Exatamente. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, né, já ficou na posição aí de o homem mais rico do mundo por muito tempo, já disse, né, se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Eu não tinha ouvido essa frase na minha idade, eu nem sei quando que ele falou isso, mas de certo modo eu sabia disso. Eu sabia que não importasse o que eu fizesse, se eu não fizesse algo que me desse dinheiro enquanto eu estava dormindo, estava errado. Ah, você vai ganhar 50 mil por mês, Thiago, sentado numa cadeira, 4 horas por dia, 10 horas por dia. Não. Ele está vendendo sua hora. Estou vendendo a minha hora. Peraí, vou me esforçar mais, vou ganhar mais? Galera, Talvez. anota esse trem aqui, tá? Isso aqui é a coisa mais importante na sua vida, é isso aqui, ó. Questão de ativo e passivo, que a gente vai entrar agora. Anota. Eu vou tomar até uma água aqui, cadê? Ativo e passivo. Eu não tinha lido nenhum livro sobre isso, mas eu sabia um pouco discernir ali a diferença. É muito óbvio. E por incrível que pareça, Mike, 99% das pessoas não sabem a diferença disso. E por intuição, eu já sabia a diferença entre um ativo e um passivo. É incrível. É sério. Tem pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda não entenderam a diferença disso. Um ativo, e as pessoas entendem isso de forma contrária no Brasil, tá? Elas acham que passivo coloca dinheiro no seu bolso. Não, é o contrário. Porque teve um cara aí que a gente conhece que começou a falar isso errado e as pessoas acreditaram. Mas, de acordo com o livro Pai Rico, Pai Pobre, passivo retira dinheiro do seu bolso. Ativo coloca dinheiro no seu bolso, ok? Então, eu já entendia isso como algumas pessoas até hoje não entendem. Peraí, não importa o quanto eu ganho, eu vou vender a minha hora? Não vale a pena. Peraí, se eu fizer isso aqui agora, investir essas minhas horas, essa minha energia, eu vou poder ganhar aqui e talvez um pouco mais, mesmo que um pouquinho depois, sem eu ter que gastar mais o meu tempo aqui, opa, ativo. E é isso que as pessoas ricas fazem. É um negócio que acaba colocando dinheiro no seu bolso e a maioria não, 100% dos ricos, né? Eles gastam a maior parte do seu dinheiro comprando ativos. Você acha que hoje, por exemplo, eu tenho tudo que eu tenho, os carros, etc. e tal, mas eu não tenho ativos para poder pagar o IPVA desses carros, para poder pagar todo o meu custo de vida? Daí, um dia, eu me lembro de ter recebido um e-mail norte-americano de um gringo que eu não entendia também inglês, ali era 10% só que eu entendia, porque eu já jogava os jogos, assistia filmes e séries, né? Então ficava algumas palavras ali guardadas. E eu entendi o quê? Naquele e-mail. Eu entendi visualmente que aquele cara era um cara rico e que estava tentando me vender alguma coisa para que eu também fosse rico como ele. Aí tinha lá eu cliquei no e-mail e abri uma página com um vídeo e ele estava lá com mansões, da mansão atrás, carros e tal. Você acha que eu acreditei nesse cara? Acreditou. É claro que sim. Da hora. É claro que sim. Sabe por quê? Porque nem todo mundo no mundo quer te enganar. Você acha que isso é tão importante assim para todo mundo, para toda oportunidade que você recebe, tem uma pessoa ali maquiavélica tentando te enganar? Você está se achando especial demais. Nem todo mundo quer te enganar. Você acha que não existe ricos no mundo vendendo seus conhecimentos? Por que eles não vão vender o conhecimento deles? Eles já não são ricos, querem ficar mais rico ainda. Você acha que um rico não gosta de dinheiro? Rico não gosta de dinheiro? Adora. Na mesma conta que cabe 1 bilhão, cabe 2, cabe 3, cabe 4, tem limite. Você colocou o seu dinheiro num banco e o banco falou, você pode colocar 1 bilhão aqui? Todo banco quer que você coloque mais e mais. Você entendeu por que existem pessoas tentando te vender também o como ficar rico, como fazer alguma coisa? É óbvio que existem pessoas nesse meio que vão iludir você, que vão te contar várias coisas que não são reais, que são mentira e tudo mais. Mas naquele momento,
Eu só tinha o objetivo, ficar rico. Então eu não vou gastar meu tempo, ficar duvidando das pessoas. Mike, se um cara me enganar, eu vou dar palmas para ele e dizer o seguinte: muito obrigado, você acabou de me direcionar um pouco mais para o caminho certo. Agora eu sei o que eu não devo fazer. Essa estratégia que você me vendeu não funciona. Agora eu sei que aquela ali pode funcionar. Ah, aquela não funcionou, beleza, muito obrigado novamente. Agora eu tô mais próximo. É assim que eu pensava. Agora o bunda mole que fica assistindo essa porra aqui, eu fico puto tem hora, cara, porque eu me dou com esse tipo de pessoa, sabe? Pega a primeira coisa que vê, cara, que experimenta. Eu não tô falando de curso digital, tô falando de coisas da vida para tentar fazer alguma coisa, tem uma decepção e volta por empreguinho que não gosta e fica ali todo, pô, cara, na verdade, cara, quer saber? Vai se lascar, meu. E fica reclamando, entendeu? Então, assim, esse primeiro cara, eu lembro quem é até hoje, tava ali mostrando toda aquela vida, aquilo que ele tinha conquistado. Eu falei, cara, que massa, que foda. E tinha uma coisa nos Estados Unidos que sempre me atraiu, que é o seguinte: lá, quando um jovem de 18 anos, de 20 anos, quando um cara de 30 anos passa com uma Lamborghini, passa com algo na rua, a galera fala assim, que legal, parabéns. Sucesso, não para. The American Dream. No Brasil, não. É o oposto. Na minha cidade pequena ainda, é o oposto. Cara, passou com um carro de luxo, tem uma mansão, é ladrão, roubou alguém. Roubando, tá enganando as pessoas. Tá enganando as pessoas. Então, assim, eu não pensava dessa forma. Aí você me pergunta, Thiago, onde veio isso? Não sei. Era vontade mesmo de ganhar dinheiro, uma intuição que eu sempre tive, apesar de todas as pessoas acharem que tudo é enganação. E eu comecei a aprender marketing digital ali, mas eu não comprei o curso dele. Sabe o que mais me interessou? Eu sou um cara que aplica muito o que a gente chama de engenharia reversa. Eu parei para pensar o seguinte, peraí. Eu recebi um e-mail desse cara que está a 10 mil quilômetros de distância de mim. Eu abri uma página que tem uma headline, né, uma escrita ali em cima, um vídeo no meio e só. E um botão de compras embaixo. Eu falei, meu Deus, peraí, isso aqui custa $47, não lembro, $49. Se esse cara vender 10 disso por dia, olha quanto que ele faz por mês. Ele deve vender 10 só nos Estados Unidos. E ele ainda está mandando esse e-mail para mim todo o Brasil. Imagina no mundo inteiro. Olha o trabalho que esse cara teve para construir isso. É muito inferior a você abrir uma loja em um shopping center. E eu falei, esse cara tá ganhando mais dinheiro que muita gente que eu conheço. Por que eu não vou fazer isso também? Aí eu conheci o marketing digital. Essa foi a resposta mais demorada que eu dei na minha vida até hoje para uma pergunta. Agora eu respondi. Mas é a mais importante de todas. Engenharia reversa. Eu aprendi isso, agora eu aprendi. Só que um e-mail salvou. Um e-mail mudou sua vida, cara. Hoje pode falar assim. O e-mail, o editor vai colocar na capa assim, ó. O e-mail que mudou a vida do Thiago Filho. E tava lá o cara, né? Chegou com mansão, Ferrari, tudo mais do lado. Tá, aí você entendeu, mas você não começou a ganhar dinheiro naquele momento. Não. Porque outra coisa, tá, galera? O pessoal que tá ouvindo a gente. Não vai achando que você vai ganhar dinheiro da noite pro dia, não, tá? Não é bem assim. Olha o processo que aconteceu na vida dele. Olha o e-mail. Ele estudou a engenharia do negócio. Agora fale pro pessoal daí o estudo que você fez, que você ficou fluente no inglês por causa disso, e as noites que você perdeu em casa para poder chegar onde você chegou hoje. Então, meu foco era realmente muito grande. Se o editor puder colocar aqui uma fotinha do lado, esse aqui era o meu escritório na minha casa, onde eu pregava no meu mural dos sonhos, os meus objetivos, e no meio disso aí que você está vendo também tem frases motivacionais que eu colocava ali na minha frente. Uma delas é: o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases, em quantidades cada vez maiores, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Napoleão Hill fala, né? Eu só criei esse mural dos sonhos, até mesmo por conta do documentário O Segredo. Tá? Nessa época e nessa transição em que eu tentei fazer essas empresas de marketing e tudo mais, eu li vários livros. E vou te falar, viu? Você pode fazer um MBA em Harvard. Eu poderia ter feito um MBA em qualquer lugar de negócios no mundo. Eu tenho certeza absoluta, mesmo não tendo feito. Eu aprendi mais tendo colocado a minha cara na ação para fazer as coisas, para tentar ganhar dinheiro, para entrar nessas empresas, para fazer o que eu fiz, do que eu aprenderia se eu tivesse entrado num MBA de negócios. Porque ali eu senti mesmo como que era a coisa, né? De fato, o mundo te ensina muito mais coisas. E o Napoleão Hill fala, quando você anota uma coisa que você quer, e hoje eu tenho esse hábito, tá? Existe aí aplicativos, Evernote, não sei o que tal, cara, eu não tenho o hábito de anotar ali. Eu anoto em folhas, à mão. Eu gosto, ok? Quando você anota, as suas chances aumentam, se eu não me engano, é 70%, 80% ali, de você conseguir concretizar aquela coisa. Eu vou mandar um print também, coloco aqui do lado umas das minhas anotações que eu tinha nessa época e que eu já não lia há mais de 8 anos. Algumas têm 9, talvez 10, de coisas que eu escrevia
nesse quartinho que você viu, lá na minha casa, no meu caderno sozinho, na minha agenda, eu escrevia: eu vou ser rico, eu serei bem-sucedido, eu poderei comprar o que eu quero, eu serei uma pessoa próspera, eu nunca esquecerei de onde vim. Inclusive isso está na minha carteira também, tá? Tá aí o papel? Tá aqui o papel. A gente mostrou no bastidor, mas eu vou mostrar de novo pra galera. Isso. E ali, nesse quarto, inclusive a minha mãe já não gostava de colocar essas coisas na parede e tal. Falar que você é doido de novo. Minha mãe sempre foi muito, né, assim, foi muito, como é que eu vou dizer, se portava com a casa e tal, não gostava de ver nada fora do lugar, parede bem pintadinha, eu chegava lá na parede e pregava as coisas lá com durex, o meu mural dos sonhos. E não era só isso, né, quando eu gostava de filmes também, eu colocava pôster de filmes que eu pegava nas locadoras. Eu chegava nas locadoras e perguntava a vocês têm aí algum pôster que vocês não usam, que já tirou aqui de cartaz? Aí ele pegava e colocava lá no meu quarto. Que doideira, isso já é porque se visualizar algumas coisas já que você pegava, hein? Visualizava. Eu gostava dos pôsteres dos filmes. Inclusive tem uma história bem interessante sobre locadora, depois eu falo para vocês, algumas pessoas já ouviram. Foi uma das coisas que me fizeram querer ganhar dinheiro. E em casa ali eu comecei a fazer marketing digital. No dia, logo depois assim de eu já ter começado a ver esse e-mail e tal, me interessado por isso, o que eu fiz? Saí do primeiro ano do ensino médio, dei tchau para a escola, não quero mais, estou perdendo meu tempo. Eu já tinha aquele raciocínio, com meio-dia eu estou fazendo R$6.000, inclusive quando eu saí, eu já tinha passado pela minha conta mais de R$100.000, porque pelas transições que eu já tinha feito, dinheiro também, né? E eu tinha menos de 18 anos, né? Tinha 16, 17 anos. Então eu falei, com certeza não é isso que eu quero aprender. Quanto mais eu estudava, mais de saco cheio eu ficava, porque eu via coisas que eu não ia aplicar. 98% eram coisas que eu não ia aplicar e eu saí da escola. E cara, foi um baque muito grande pro meu pai, porque o meu pai é o cara mais rígido com essa questão de estudos.